Aleluia! Boa noite, queridos. Se você estiver vendo em outro período, bom dia, que Deus te abençoe. Nós estamos hoje à noite aqui antenados, ligados. Eu gravo, mas na quarta-feira à noite, quando nós começamos esse culto, eu entro em oração pela sua vida, por esse tempo, eu vou assistindo, revendo e pedindo que onde você estiver, mas principalmente quarta-noite, o seu coração, a sua casa, a sua família esteja sendo renovada, encorajada para a glória de Cristo Jesus. Deus é bom o tempo todo, Deus. E porque Ele é bom, nós estamos hoje aqui mais uma vez, semanalmente, buscando a sua face, adorando como Ele merece, em santidade, em espírito e em verdade. Estamos numa fase onde estamos aprendendo a louvar sem música, mas com gratidão, com alegria. E eu confesso a vocês, meus irmãos, eu me emociono de estar aqui. Eu me emociono de saber que, mesmo do escritório daqui de casa, o nosso coração está ligado às quartas à noite. Eu imagino os rostos das pessoas que normalmente frequentam. E por incrível que pareça, a nossa frequência a esta reunião tem crescido online. Então eu já fico curioso, imagino quem mais se agregou à nossa vida de estudo. E a minha oração é para que quando a gente voltar às quartas-feiras, você que agora pegou a disciplina de estudar um pouco mais a palavra, esteja presencialmente e juntos possamos aí sim fazer mais festa, cantar, dançar na presença desse Deus que é bom, que tem nos sustentado, que tem sido conosco. Um Deus que nunca abandonou o seu povo. No estudo de hoje, no livro de Juízes, Confusão e Graça, nós vamos perceber isso. Deus nunca abandonou. Mesmo nos cenários mais delicados e terríveis da história, nosso Deus é presente, é gracioso, é fiel. E é por isso que eu quero convidar você hoje à noite a orar comigo, para que esse tempo de estudo seja realmente ungido por Ele nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas casas, que esse culto realmente faz com que nós estejamos mais pertinho dEle, mais filhos, mais amigos, mais servos, para a glória de Jesus. Vamos orar. Eu vou pedir uma alegria de Deus para a sua casa nesse tempo de estudo. Amado Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer, porque nós temos a liberdade no nosso país de estarmos juntos, buscando a Tua face, buscando com liberdade a Tua palavra. Eu, de maneira especial, quero agradecer a liderança da nossa igreja, a comunidade da família, em especial o pastor Zé Roberto, o quanto essa igreja tem sido minha parceira, minha amiga de anos e tem confiado a posição de poder servi-la com todo quebrantamento e humildade na Tua presença. Obrigado porque esse povo tem se aberto ao Senhor, apesar das minhas imperfeições, dos meus limites. Abençoa cada casa, cada família, cada um dos Teus filhos e filhas, jovens, adolescentes, adultos que estão aqui, Pai. Que estão às vezes sentados num sofá, no escritório, sentados às vezes num jardim, desejoso de estar juntos naquela casa de oração bendita, dançando, festejando, se abraçando. Mas nós queremos te agradecer, porque temos a Tua companhia aqui no nosso cantinho e podemos sentir uns aos outros em fé, em espírito e em verdade, para a Tua glória, para Teu louvor. Aceita esse tempo de meditação como gratidão, como louvor, como cântico da alma, para que o Teu nome seja cada dia mais engrandecido. Leva força aos que estão cansados, renova os que estão abatidos, que hoje, nesse tempo de estudo, possamos, ó Pai, estar mais entregues às Tuas mãos do que estivemos ontem. Que possamos deixar o Teu Espírito trabalhar em nós, em casa e em família, através do Teu sustento espiritual, tudo aquilo que hoje nós precisamos. O Senhor é o nosso maná, o nosso alimento. Então queremos nessa hora sentar à Tua mesa, comer e beber de Ti no nosso espírito, para que possamos ser mais Teus, mais gratos, mais alegres na Tua presença sempre. Abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa comunhão. É o que nós oramos para este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Posso ouvir um amém em voz alta aí da sua casa? Deixa o Espírito Santo usar o seu amém, o seu aleluia, me encorajar aqui para o nosso tempo de trabalho. Então, meus queridos, vamos trabalhar o quarto estudo da série Juízes,
Confusão e Graça, esse livro tão especial que Deus nos permite, no dia de hoje, nesse ano de 2020, especialmente, estudarmos a sua palavra. Queridos, hoje nós vamos do capítulo 9, verso 1, até o capítulo 10, verso 5. Oba! Voltamos à ideia de um capítulo por estudo. É uma história aparentemente um pouco mais curta, ela abranja menos período bíblico, mas ela tem uma intensidade de ações do seu principal personagem. Então vale a pergunta, em que momento mesmo da história de Israel nós estamos? É bom lembrar que Israel está vivendo na terra prometida por Deus. Israel está naquela terra bendita que mana leite e mel, porém está vivendo juntinho de pessoas que adoram a falsos deuses. Pois Israel, quando tinha a missão de tirar esse povo da terra, não confiou totalmente no Senhor e não obedeceu a Deus de todo o coração. Então o livro de Juízes relata do ciclo viciado que esse povo viveu, e entre sujeira, severidade de Deus, servidão, sofrimento, súplica. Aí este povo clamava diante de Deus, suplicava, Deus enviava um juiz, levantava um juiz que lhe traria socorro. Esse povo vivia num tempo de sossego, mas depois da morte do juiz havia uma nova corrupção do povo, uma safadeza, uma falta de caráter que levava esse povo a uma sujeira, e novamente a ira de Deus na sua severidade, que por sua vez trabalhava levantando e permitindo que os povos ali da região trouxesse sofrimento ao povo que clamava por Deus em súplica, e esse ciclo gira na história de Israel. Deus resgatou seu povo até aqui, levantando homens como Otoniel, Eude, Débora. Depois ele formou um juiz através do guerreiro Gideão, e depois de enfraquecer de uma maneira tremenda o exército de Gideão para mostrar quem é que lhe daria vitória, Gideão se esquece da profunda verdade que é Deus quem patrocina a vida e as vitórias. Então ele tenta desfrutar da posição de rei sobre o povo de Israel, quando esse reinado deveria pertencer de maneira clara e objetiva apenas a Deus. Gideão complica não só a sua vida com esse pensamento, mas toda a sua nação. Vamos ler Juízes 8, de 29 a 35, para nos lembrarmos deste erro absurdo de Gideão. O texto diz: Jerubaal, que é Gideão, vimos isso no encontro passado, filho de Joás, retirou-se e foi para casa onde ficou morando. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele lhe deu o nome de Abimeleque. Gideão, filho de Joás, morreu em idade avançada e foi sepultado no túmulo de seu pai Joás, em Ofra dos Abizerritas. Então perceba, o texto ainda diz, verso 33, logo depois que Gideão morreu, os israelitas voltaram a prostituir-se com os balaíns, cultuando-os. Ergueram Baal Berite como seu Deus e não se lembraram do Senhor, o seu Deus, que os tinha livrado das mãos dos inimigos em redor. Também não foram bondosos com a família de Jerobaal, isto é, Gideão, pois não reconheceram todo o bem que ele tinha feito a Israel. Então, meus queridos, no livro de Juízes, a gente se lembra que o que está em jogo é uma vida que, apesar dos povos em volta, tem que se andar pela fé em Deus, no meio de gente que não crê nesse Deus único. Gideão estava bem, seu coração se desvia, e como disse o verso de número 30, isso traz uma complicação a respeito do olhar do povo para sua família. Ele tinha muitas mulheres, mesmo ele dizendo que não ia ser rei sobre o povo, ele acabou reinando como rei. Essa coisa de ter muitas mulheres eram símbolos de alianças políticas que os reis faziam, e Gideão aqui deve ter feito algumas, porque ele se envolveu com muitas mulheres que também não deviam conhecer a Deus, e os seus falsos deuses vêm para dentro da casa de Gideão e do povo de Deus.
E o verso 31 nos chama a atenção porque, além dele ter muitas mulheres, ele tem uma concubina. Concubina era uma espécie de escrava, mas com qual o seu senhor podia ter um envolvimento emocional. Dessa relação que mostra que Gideão era um homem insatisfeito, um homem fora de controle das suas emoções, dos seus desejos, nasce um filho chamado Abimeleque. Abimeleque significa em hebraico, meu pai é rei. Então, por mais que Gideão fala que não quer ser rei do povo, que quem tem que ser Deus é rei, ele age como rei, coloca o nome no filho da concubina de meu pai é rei, e a gente vê que essa postura descontrolada, mal administrada de Gideão, fere o coração do povo, a ponto do povo não saber tratar bem a família de Gideão. Não é só porque ele tinha muitas mulheres, 70 filhos, mas o texto mostra a incoerência. Então, se você tem homens que deviam ser exemplo e são incoerentes, é natural o texto apresentar um povo que não sabe tratar bem esse líder, que não sabe nem mesmo reconhecer a sua liderança, não sabe tratar bem e reconhecer bem, de maneira digna, a sua família. Então, quando nós entramos no capítulo 9, nós temos aqui uma confusão extrema. No começo do capítulo fica claro, meus queridos, que existe como que uma sombra escura pairando sobre Israel. Nós vamos nos confundir com tantos nomes, nomes de pessoas, nomes de lugares, nomes de exércitos, que parece que estamos num mundo totalmente diferente. E na verdade estamos. Mas eu quero destacar aqui com vocês a cidade onde o filho da concubina, o filho de Jerubaal, Abimeleque, se levanta e ele vai ter uma conversa com o povo de Siquém. Siquém, meus queridos, funciona como uma espécie de termômetro espiritual a respeito do povo de Deus. Por quê? Porque lá em Gênesis capítulo 12, versos 6 e 7, a primeira vez que Deus fala para Abraão que aquela onde ele está é a região e é a terra que Deus tinha prometido para ele, foi em Siquém, lá em Gênesis 12. Abraão, sabendo disso, ergue ali um primeiro culto, o espaço de culto, o primeiro altar diante de Deus, e cultua a Deus já na terra que Deus prometeu dar a ele. Você sabe de toda a peregrinação de Abraão, dos seus descendentes, e quando Josué, nós lemos no livro de Josué, capítulo 8, nos versos de 30 a 35, quando Josué vem com o povo, depois da peregrinação do deserto, capítulo 8, eles têm a primeira grande celebração aos pés dos montes que ali são descritos, que é a região de Siquém. Então Siquém é um lugar que se decide sobre amar, servir, cultuar a Deus ou não. Ou não, porque agora nós vemos a própria cidade de Siquém sendo um lugar mergulhada na idolatria. Capítulo 9, verso 4 vai dizer que ali está o templo de Baal-Berite. Deram a Abimeleque 70 peças de pratas tirado do templo de Baal-Berite. Então, quando Abimeleque, filho excluído, porque ele não morava com os outros irmãos de Gideão, com os outros filhos de Gideão, com os outros seus irmãos, filho das mulheres. Ele é um filho ilegítimo na ordem de governo, de sucessão do trabalho do seu pai. Ele vai até Siquém, não fala onde ele está vivendo, ele é de Siquém, mas ele vai até lá conversar com o povo para que os seus parentes do lado da sua mãe o reconheçam como líder do povo israelita. Ele vai até Siquém, o povo dá a ele, a paga de um rei, porque ele chega com uma conversa bem malandra dizendo: olha, Gideão, que era o líder de vocês, morreu e vocês vão ter que ficar esperando 70 líderes antes de alguém de Siquém, porque ele é de lá, se levantar.
Não, não, olha eu aqui, eu sou da terra, sou irmão de vocês, amigo de vocês. Aquela conversa bem demagógica, e pior do que essa conversa demagógica é que essa conversa tem eco. Pior do que Abimeleque se levantar para ser rei do povo, é o povo reconhecer Abimeleque como seu rei. E o pior de tudo é que ele consegue ser rei desse povo. Queridos, então a partir do verso 5 até o verso 7, nós temos uma percepção da prorrogação da corrupção que há no coração do povo de Deus. Nós vimos aqui que juízes são levantados por Deus, e é Deus quem legitima esses homens ou mulheres até que então, colocados pela sua graça para trazer ao povo o socorro que Deus queria trazer. Mas aqui nós vemos um cenário tão corrompido que ele é diferente. Por quê? Porque Abimeleque não está sendo levantado por Deus. Abimeleque se impõe. Você não vê o povo clamando por socorro por Deus e nem Deus levantar um juiz. Veja, se Débora foi uma mulher levantada por sabedoria, por conselho, e não pela força bruta, aqui nós temos um cenário contrário. Abimeleque se impõe pela força. Se Gideão estava confuso entre ser ou não ser um líder para o povo, ser ou não ser rei deste povo, Abimeleque já ao contrário, ele é um homem pragmático. Ele quer ser líder do povo, ele vai ser líder do povo. Quando a gente lê a história de Abimeleque, nós vemos que Gideão, quando seus compatriotas de Peniel e de Sucote questionaram a sua liderança, ele se vingou dessa gente, ele entrou. Agora Abimeleque vai além. Abimeleque não briga com outro clã, com outra tribo, não. Ele começa o seu reinado matando os seus próprios irmãos. Ele mata para que eles não tenham a intenção de tirá-lo do reinado. Se Gideão erra de um jeito, Abimeleque erra muito pior, e o povo vai com ele, vai achando natural, vai achando normal. E nós, nesse contexto do reinado de Abimeleque, em momento nenhum vemos o povo clamar diante de Deus. O povo vai aceitando a incoerência, vai aceitando a sua maldade, a sua mão pesada. Nós vamos ler a história de Abimeleque no capítulo 9, em nenhum momento, em nenhum contexto, meus queridos, nós vemos Abimeleque mostrando temor a Deus, ou ainda a mínima disposição em fazer a sua vontade. A impressão, meus queridos, que tenho é que Israel, o povo, estava gostando de um líder assim. Um líder direto, um líder prático, um líder decidido. E muito disso porque talvez eles estivessem numa lógica simplista. Ou seja, bom, eles deviam pensar, se Deus deixou ele estar à frente, se ele está à frente, então deixa aí, Deus colocou, deixa, vamos levando quem, né? Tá ruim, mas tá bom, porque tá ele mesmo. Mas não, meus queridos. É necessário lermos o capítulo 9 de Juízos, entendendo que se outrora Deus usou as nações de fora, as nações inimigas, para serem uma armadilha, provando o próprio coração do povo de Deus por causa do seu desvio, muito agora não deveria ser o nosso estranhamento de Deus permitir uma armadilha, não de fora, mas uma armadilha de dentro de casa, contra esse coração enganoso do próprio povo de Deus. E por que eu digo isso? Porque no próprio verso 7, quando o povo de Siquém reconheceu Abimeleque como seu rei, um dos filhos de Gideão se levanta. Verso 7 diz que Jotão, quando Jotão, que também era filho de Gideão, soube disso, subiu ao topo do monte Gerizim e gritou para eles: ouçam-me, cidadãos de Siquém, para que Deus os ouça. Ou seja, se vocês me ouvirem, vocês vão ouvir a Deus. Verso 8. Certo dia as árvores saíram para ungir um rei para si e disseram à oliveira: seja o nosso rei. A oliveira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu azeite, com o qual se presta a honra aos deuses e aos homens, para dominar sobre as árvores, perdão. Então as árvores disseram à figueira: venha ser o nosso rei. A figueira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce para dominar sobre as árvores?
Depois as árvores disseram à videira: venha ser o nosso rei. A videira, porém, respondeu: deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra os deuses e os homens para ter domínio sobre as árvores? Finalmente todas as árvores disseram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. E o espinheiro disse às árvores: vocês querem realmente ungir-me rei sobre vocês? Venham então abrigar-se à minha sombra. Do contrário, sairá fogo do espinheiro e consumirá até os cedros do Líbano. Será que vocês agiram de fato com sinceridade quando fizeram Abimeleque rei? Foram justos com Jerubaal e sua família como ele merecia? Meu pai lutou por vocês e arriscou a vida para livrá-los das mãos de Midian. Hoje, porém, vocês se revoltaram contra a família de meu pai, mataram seus 70 filhos sobre a mesma rocha e proclamaram Abimeleque, o filho de sua escrava, rei sobre os cidadãos de Siquém, pelo fato dele ser irmão de vocês. Se hoje vocês, de fato, agiram com sinceridade para com Jerubaal e sua família, alegrem-se com Abimeleque e alegrem-se de vocês. Entretanto, se não foi assim, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo e consuma Abimeleque. Depois Jotão fugiu para Ber, onde ficou morando longe do seu irmão Abimeleque. Queridos, Jotão não é juiz. Jotão, cujo nome significa o Senhor é perfeito, o Senhor é irrepreensível, se levanta não para brigar com o povo, se levanta não para confrontar Abimeleque, seu irmão, mas ele se levanta para mostrar o coração desse povo em relação à aceitação de Abimeleque e mostrar a omissão de bondade, de coerência, de justiça que esse povo teve. Nós vemos a denúncia de Jotão aqui, a denúncia contra a omissão, a denúncia contra a incoerência, a denúncia contra um povo que devia se quebrantar, ser humilde, clamar, e infelizmente não fez isso. Jotão pronuncia a parábola das árvores, de gente que precisa de um líder coerente com a missão, coerente com a fé, coerente com a identidade que Deus tinha para Israel, com o que Deus tinha feito com o seu povo até aqui, apesar da limitação e da imperfeição de Gideão. Jotão vai narrar a sua parábola usando 3 árvores que representam as profundas 3 culturas que havia na agricultura de Israel. Ele vai mostrar a oliveira, a figueira e a videira, que estavam no mesmo campo das árvores, árvores frutíferas, e ele metaforicamente fala de um espinheiro que não é uma árvore, que é uma planta que cresce até relativamente pequena. Para esta planta, não árvore, esta planta ser o rei sobre as árvores é uma questão estranha. E eu queria usar desta palavra de Jotão para fazer até mesmo um paralelo com a igreja cristã hoje no Brasil, no mundo, com os tipos de homens e mulheres que muitas vezes, como árvores, se omitem diante das suas responsabilidades como povo de Deus, em liderar, em assumir o seu sacerdócio, em assumir o seu papel na sociedade, em assumir os seus papéis até mesmo na igreja. Nós olhamos para a oliveira no verso 9 e a oliveira diz: eu não vou deixar de dar óleo, eu não vou deixar, olha o que diz o texto, eu deveria renunciar o meu azeite, o qual presta honra a homens e deuses. Nós vemos a oliveira simbolizando gente que se omite por excesso de valorização das coisas fora do reino. A oliveira é símbolo de unção, a oliveira é símbolo de cura, é símbolo de restauração. Mas aqui, gente que podia ser instrumento de cura, de restauração, de bálsamo, se recusa a servir no meio do povo de Deus, porque acha que um outro ambiente, ela deixa de servir as árvores para servir os homens e aos deuses. Aqui é o povo que olha para o ambiente da igreja e fala: mas eu sou tão valorizado lá fora, eu tenho um ambiente financeiramente, intelectualmente
tão maravilhoso lá fora, por que eu vou servir aqui na igreja? Por que eu vou servir a essa realidade aqui, num ambiente tão simples? Talvez é um ambiente onde eu tenha que ser voluntário, lá fora eu ganho tanto com isso. E, irmãos, infelizmente, eu confesso, muitas vezes até propostas indecentes como homem da sociedade eu recebi para trabalhar fora, porque em desprezo, em desvalorização ao trabalho até mesmo como igreja. Já ouvi coisas do tipo, mas você é só pastor? E eu não ouvi isso de gente de fora da igreja. Não, eu ouvi isso de gente do reino. Ah, pastor, mas se você estivesse lá fora, você talvez ganharia muito mais, você teria muito mais projeção. Quando às vezes homens e mulheres são levantados por Deus para trabalhar no meio das árvores. As árvores aqui é uma simbologia do povo de Deus. E aquela gente de Siquém que tinha uma história bonita de servir ao povo de Deus, agora olha para Abimeleque, um homem cheio de ganância, de ambição, e se entrega porque outros não queriam trabalhar com os filhos de Gileão. Jotão também vai denunciar a figueira, e a figueira aqui representa alguém que se omite de servir aos seus irmãos por ter uma realização em si mesma, uma realização egoísta. Enquanto a oliveira olha, na simbologia para o ambiente fora, para homens e deuses, a figueira ela olha só para si mesma. Ela se completa. Quando ela fala no verso 11 do seu sabor e da sua doçura, frente ao trabalho que é liderar as árvores, ela fala, eu estou fora. Eu não vou me envolver com outros, não. Eu vou desfrutar daquilo que eu construí para mim, da minha doçura. Olha o que ela diz no verso 11. Deveria eu renunciar ao meu fruto saboroso e doce? Algumas versões dizem para labutar entre as árvores. E é verdade. Olhar para os nossos irmãos, olhar para as outras famílias da nossa igreja, da nossa comunidade, é realmente um trabalho que exige, é labutar. Não é apenas dominar o reino aqui, é governar servindo, é governar trabalhando em prol de um reino maior do que o meu ego. E quantas pessoas não têm se omitido do trabalho no reino, porque diz para si mesmo, eu tenho uma agenda tão cheia, como é que eu vou deixar de me realizar? Como é que eu vou deixar de trabalhar para aquilo que eu sonhei, que eu projetei, que eu planejei, para servir a esse povo? E o povo de Deus é imperfeito, precisa de atenção, de cuidado, de ajuda. E alguns, como a figueira, se omitem. Alguns ainda como a figueira dizem, nossa, eu já tenho tanto tempo para dedicar à minha família, eu já tenho uma carreira que toma tanto da minha energia, ou eu preciso viajar mais para vender mais, ou eu preciso correr, ou eu comprei uma fazenda, um lote, alguma coisa, agora eu preciso desfrutar e ir porque é o lado da doçura, né? Como é que eu vou viver esse ciclo de realização pessoal e encaixar um voluntariado, e encaixar um ministério, e encaixar tempo com pessoas que às vezes nem estão maduras aqui na igreja? A figueira simboliza gente que olha para si mesmo e gente que ignora que muitas vezes a grande realização pessoal, a grande realização que traz doçura à vida, está no servir ao outro. Como Jesus disse em Marcos 10, que até o Filho do Homem veio para servir. Nós sabemos que o correr atrás de sucesso é vaidade muitas vezes. Uma vaidade que o autor, o homem mais sábio, o rei Salomão disse, é pura vaidade, é correr atrás do vento. A figueira representa gente que se omite apenas por uma realização pessoal e não uma realização maior do que a si. E quando a gente olha a palavra de Jotão para a tribo de Siquém, que fez Abimeleque ser rei, Jotão vai falar de gente que se omite simplesmente porque quer buscar um prazer fora das árvores. A videira que produz o vinho, e vinho no Velho Testamento é símbolo de alegria, ela pensa na alegria da galera, a alegria passageira,
mas não aquela alegria fruto de viver com os irmãos de fé, com aqueles que são da fé. É a busca de alegria no lugar desnecessário. Olha o que ele diz lá no verso 13. A videira diz: deveria eu renunciar ao meu vinho que alegra os outros, os deuses, os homens, para trabalhar e dominar sobre as árvores? É alegria no lugar que não precisa. É alegria no clube, é alegria no sindicato, é alegria só na festinha, é no churrasco com a turma do condomínio, é no churrasco com a turma da firma, é churrasco para os primos que moram longe vieram, é aniversário todo dia, todo sábado, todo domingo, que devia ser um tempo do Senhor. É aniversário da prima, da sogra, do cunhado, é aniversário da filha, do chefe, do irmão, é a viagem de excursão para o pessoal que vai para o norte, que vai para o sul, que vai para lá. Mas quando se fala da alegria no reino, da alegria de servir as pessoas, da alegria de lavar pés que estão carentes, no trabalho verdadeiro que gera comunhão espiritual, aí é sem graça, aí não tem o mesmo pique, aí não assume que tem um papel, que tem uma cadeira, que tem uma missão esperando. Aí começa a achar defeitos aqui para não ser instrumento de alegria aqui. Aquela mesma videira que está olhando em alegrar lá, podia alegrar aqui. Ah, pastor, eu não vou assumir. Quantas vezes, meus queridos, infelizmente eu já ouvi isso na minha vida. Ah, pastor, eu não vou assumir, eu não vou liderar nada, eu não acho que eu sou capaz. Então se capacita. Ou quando tem a capacidade, diz: ah, eu não vou liderar. Ó, se precisar eu venho dar uma ajuda. Não, irmão, nós não estamos precisando de ajuda. Nós estamos precisando de gente que arregace a manga, vista a camisa 10, bata no peito e diga: deixa comigo, eu vou visitar, eu vou cuidar, eu vou instruir, eu vou me preparar melhor para gerar mais alegrias. Alegrias no meio dos irmãos, alegria no meio das árvores do povo. Todos os três tipos, a oliveira, a figueira e a videira, elas representam aquilo que havia de melhor na cultura agrícola de Israel. Ou seja, esse povo de Siquém, e esse povo, quando eu olho para a igreja do século 21, é uma igreja que tem potencial de produtividade. É um pessoal que tem um enorme valor, não é gente desvalorizada, porém é gente que não está priorizando o seu verdadeiro chamado. E aí, meus queridos, ai de quem lembrar isso, porque o texto lá no verso 21 diz que Jotão, depois que ele falou isso, ele fugiu, ele teve que se esconder, porque ele sabia que o bicho ia pegar para o lado dele, porque quando as pessoas com potencial e de bem se omitem, sabe quem que vai reinar sobre as árvores? O espinheiro. E aí nos versos 14 e 15, o espinheiro se levanta. Espinheiro é uma planta, meus queridos, muito seca, muito pequena. Ela cresce de 30, 45, no máximo 60 centímetros. Mas ela é cheia de querer ser. Quando os irmãos ouvem falar de lugares desertos que às vezes pega fogo do nada, um dos elementos de combustão que ali é acionado, de tão seco que é os espinheiros. E aqui, na metáfora, o Jotão está dizendo: quando gente do bem se omite, o espinheiro, aquilo que é seco, se levanta. E toda vez que o espinheiro domina, ele queima os outros a ponto de queimar a si mesmo. Olha que coisa interessante. O espinheiro diz: se vocês querem que eu seja seu rei, para as árvores, né? Venham se abrigar debaixo da minha sombra. Que sombra? O espinheiro é vazio, o espinheiro é seco, ele não tem folhas bonitas. Mas porque outros não assumem seu papel, o espinheiro acha que ele até pode dar sombra. Só que esse mesmo espinheiro, Jotão já diz com as suas palavras, se ele lidera e ele se levanta por causa do seu ego, e ele acaba queimando as pessoas. E ele acaba machucando as pessoas. Ah, meus queridos, eu sei que muitos de vocês que me ouvem são testemunhas, que já viram pessoas que se levantaram para liderar, e em vez de liderar para abençoar, para trazer bálsamo, trazer alegria, mas machucou pessoas. E é o caso, quando a justiça se omite, a sede de poder se apresenta.
É isso que Jotão está dizendo. Muitos dos seus irmãos, no meio de 70 filhos de Gideão, podiam ser esse, mas o povo de Siquém, como não queria um compromisso com nenhum dos filhos de Gideão, como não queria um compromisso em tratar bem aquela família, como não tinha um compromisso de ser alguém que podia trazer bálsamo, que podia trazer doçura, que podia trazer alegria, eles pegaram um qualquer, eles se omitiram, fugiram. Há uma frase que rege muito a cultura norte-americana, inclusive na igreja, dito por um líder do passado chamado Edmund Blake. Edmund Blake disse que para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. E aqui Jotão está dizendo a mesma coisa. Se vocês não tiveram sinceridade ao escolher Abimeleque, se vocês tiveram sinceridade, tudo bem. Agora, se vocês não foram sinceros, que ele queime vocês e vocês o queimem. Porque um povo incoerente, por causa da sua corrupção, se torna um povo injusto, se torna um povo maldoso. Ele diz isso entre os versos 16 a 20. Assim também nós, meus irmãos, quando nós nos tornamos incoerentes na nossa postura de filho de Deus, muitas vezes nós permitimos que uma simples incoerência, por causa de atos de fraqueza, de omissão, se torne um grande problema. Às vezes a gente vê uma coisa errada, algo que está saindo do caminho, mas a gente fala, deixa para lá, depois eu vejo isso. A gente vê o filho da gente, as nossas crianças tendo uma postura errada, seja com o filho do vizinho, seja dentro da igreja, e a gente fala, é criança, deixa isso para lá, depois eu vejo. E aí depois a gente tenta corrigir na adolescência, na juventude, já é tarde. Às vezes a própria vida física, a própria saúde da gente, a gente vê uma dorzinha aqui, uma dor no peito, um negócio nas costas, na nuca, deixa para lá, depois eu vejo, depois a gente conserta, e se omite. Passa o tempo, quando você vai anos depois no médico, o médico fala, olha, aqui não tem mais nada a fazer, a não ser um transplante, a não ser uma cirurgia. E aquilo que podia ser tratado, deixa de lado. E quando deixa de lado, quando a omissão vem, quando ninguém lidera, quando ninguém assume, quando ninguém traz o nível de compromisso necessário para si, lá na frente isso vira corrupção, e essa corrupção é uma grande injustiça. É isso que Jotão está denunciando. Vocês estão abraçando um rei espinheiro, porque vocês não cuidaram da vida espiritual de vocês. Vocês não cuidaram dos pactos de graça que Deus derramou. Essa incoerência de vocês está levando vocês a uma grande justiça. E agora vocês têm diante de si um rei que vai queimar vocês e vai queimar tudo. Então essa queda esperada, anunciada por Jotão, acontece entre os versos 26 até o verso 56 do capítulo 9 do livro de Juízes. Essa queda esperada acontece. 3 anos se seguiram, meus queridos, desde o anúncio de Jotão, do reinado espinhoso de Abimeleque. E as coisas vão acontecendo, Jotão está foragido, é o único irmão que sobrou dos filhos de Gideão, as coisas estão tensas, e o verso 26 a 29 me diz uma coisa interessante do capítulo 9, que pau, hoje eu estou com os provérbios populares na cabeça, gente, pau que bate em Chico, bate em Francisco, porque lá no verso 26 do capítulo 9, diz que chega na terra de Siquém, Gaal, filho de Ebed, que tinha vindo de mudança com seus parentes para Siquém. E ele era conhecido, essa família era muito mais conhecida que a família do filho da concubina, essa concubina anônima. E eles confiavam muito nesse rapaz. E quando eles fizeram uma festa para o Deus que deve ser Baal-Berite, o Deus do lugar, no meio da bagunça, no meio da festa, no meio do descompromisso, esse jovem Gaal surge como um novo Abimeleque. Porque se Abimeleque tinha imposto a sua sede de poder, agora, por causa da sua família, Gaal também é alguém igual a Abimeleque, com a mesma ambição. E é interessante que ele usa a mesma conversinha. Ele vai dizer de maneira muito clara no meio dos seus irmãos quem é Abimeleque, quem é esse povo de Siquém.
Não, gente, nós somos, né? Ele tem um representante chamado Zebul, eu sou da terra, nossas famílias são amigas. Ele usa, meus queridos, a mesma conversa que o Abimeleque tinha usado. E aquele povo, tanto fez, tanto faz, caem de novo num discurso demagógico, num discurso descompromissado. Isso vai parar nos ouvidos de Zebul. Zebul, o braço direito de Abimeleque, se ira. Quando isso chega no ouvido de Abimeleque, a confusão está formada. Quando Abimeleque se vê confrontado por alguém igual a ele, o seu lado espinheiro, o seu lado incendiário, meus queridos, vem à tona. E ele então parte para cima do povo de Siquém com toda a raiva, com toda a maldade, com toda a ira. E ele realmente luta contra os seus conterrâneos, contra os seus irmãos israelitas. E a coisa vai de maneira extremamente destrutiva. Eu queria ler com vocês o verso de número 44 e 45 que diz o seguinte: olha, Abimeleque e as tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre todos os que estavam no campo e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo até conquistá-la e matar o seu povo. Depois destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Oh, meus queridos irmãos, olha o que diz o verso 45. Ele não apenas estava com ódio, com rancor, a ponto de matar todo mundo, foi até o campo, mandou soldado matar, não ficar ninguém. Mas depois ele faz uma coisa muito triste, que para a nossa cultura ocidental passa. Ele joga sal sobre aquela terra. Se é um judeu que está lendo esse texto, meus irmãos, ele chora. Ele chora porque nós já vimos que Siquém era um lugar de adoração, era a terra prometida de Deus, era para manar daquela terra leite e mel. E agora a ira do espinheiro, do rei espinheiro, é tão dura que ele joga sal para tornar a terra estéril. Irmãos queridos, até agora no ciclo de Juízes, nenhum estrangeiro fez isso. Os inimigos estrangeiros, eles vinham, eles tomavam as coisas, eles saqueavam aquilo que Israel tinha plantado, mas destruir a terra, Era uma terra boa, era uma terra fértil, era uma terra próspera. Mas quando o espinheiro domina, ele não deixa nada no lugar. E você vai pensar que a sede do espinheiro está saciada? Não, não. Nos versos de 47 a 49, diz que ele foi tocar fogo na torre de Siquém, que muito possivelmente era o templo de Baal-Berite. E o texto vai dizer que só ali ele matou cerca de 10.000 pessoas. Ele acabou com a cidade, ele acabou com o povo estrangeiro que vinha adorar ali. E você pensa que ele está contente? Por que ele estaria? Ele é fogo, ele é terrível. Ele é maldoso, ele é dominador, a sede dele não basta, é corrupção sobre corrupção, ele acha que tudo ele pode, ele é o dono da bola. E aí nos versos 50 a 57, Abimeleque vai até o povo de Tebes, porque a sua sede de vingança agora é acabar com qualquer um que também não tenha falado bem, muito possivelmente Tebes não tinha falado. E ali a sua maldade toma uma proporção e a sua corrupção tão grande, e Deus está usando um homem para dizer do nível de sujeira que estava no coração daquele povo. E já que ele tinha, tacado fogo na torre do templo, diz que o povo de Tebes se esconde numa fortaleza, para ele, mais um tacar fogo, vamos lá. Já destruí torre, destruí fortaleza, e como meu pai dizia, água demais mata a planta. Até para o mal, até para o desejo mal, tem que ter limite. Mas Abimeleque não pensa assim. Ele vai para lá e é interessante, meus irmãos, que os versos 52 e 53 do capítulo 9, diz que Abimeleque foi para a torre e atacou-a. E quando se aproximava da entrada da torre para incendiá-la, uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça e lhe rachou o crânio.
Verso 54, imediatamente ele chamou seu escudeiro e lhe ordenou: tire a espada e mate-me, para que não digam que uma mulher me matou. Então o jovem atravessou a ele com a espada e ele morreu. E quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram para casa. Veja que coisa terrível, terrível, terrível. Eu quero imaginar a cena, porque o texto nos passa a ideia de que ele mandou matando aquele povo. Tinha uma fortaleza, uma torre mais robusta, o povo se escondeu ali e ele na sua ação falou: eu já matei torre, eu já destruí, vai ser mais uma. E eu imagino, meus irmãos, pelo cenário apresentado do texto, que os soldados trabalharam, juntaram tudo quanto que era madeira ou tudo aquilo que pudesse ser combustível para o fogo e na torre, e falou: mas deixa que eu ponho fogo. Por isso dessa coisa do espinheiro queimar, arder e as pessoas serem queimadas como foi Siquém. E ali em Tebes, quando ele diz o texto que ele foi querer pôr o fogo, ele estava se aproximando para incendiar a cidade, para saciar a sua piromania, seu desejo por fogo. Diz que uma mulher, assim como Jael, uma mulher anônima, Jael ainda for sendo cantada, ela pega uma pedra de moinho é um negócio pesado, é uma pedra para amassar os grãos e formar as farinhas, para depois fazer um pão. Essa mulher não tinha alguma coisa mais leve? Será que 2 homens não podiam ajudá-la? Não, a maldade do Abimeleque foi tão grande que gerou naquela mulher um incômodo. E ela pega uma pedra de moinho e joga, e diz que rocha o crânio. Aquela intenção de fogo não ia queimar só Tebes, queimou também Abimeleque. E ele veio a morrer pela mão do seu jovem soldado, de vergonha de morrer de uma mulher. Sabe, irmãos, a gente acha que isso é só coisa do texto bíblico, né? Chegar a esse nível de jogar a pedra de moinho para se defender. Essa maldade humana, não apenas de Abimeleque, mas não o instinto de defesa da mulher, é muito possível. Deixa eu abrir um parênteses aqui, muito interessante. Eu estava lendo o texto, eu falei: nossa, que ponto o ser humano chega, né? Uma pedra de moinho sendo lançada. No dia 3 de maio de 2014, um mês antes da Copa do Mundo no Brasil, foi notícia divulgada em todos os jornais que a Secretaria de Defesa do Pernambuco, aqui no Brasil, instaurou um inquérito para apurar a morte do jovem, eu vou só dizer as siglas, PRGS, de 26 anos, que foi atingido por um vaso sanitário atirado de dentro do estádio do Arruda, logo após a partida entre o Santa Cruz, lá de Recife, e o Paraná Clube. Foi uma noite de sexta-feira, num jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. 2 outras privadas também foram atiradas de uma altura de 24 metros do anel superior do Arruda. Outros 3 torcedores, porque teve uma briga, a gente fugiu, e alguém, por pura maldade, jogou uma privada, um vaso sanitário, e esse moço infelizmente veio a falecer. Eu me lembrei que na hora do desespero, da maldade, da confusão, as pessoas se defendem ou atacam como pode. Aqui não está em jogo somente a maldade de Abimeleque, mas como às vezes a coisa chega num ponto onde as pessoas, para se defenderem, não têm limites, não têm coerência. A injustiça chega a níveis transbordantes de maldade. E aí, meus queridos, muitos de vocês podem perguntar: Oswaldinho, mas e Deus nessa história? A gente está lendo isso aqui, capítulo 9 é muito filho, muita irresponsabilidade, muita demagogia, muita maldade, muita politicagem, morte, incêndio, palavra dura. E Deus nessa história? Por que esse capítulo da Bíblia está aqui?
A gente não vê nenhuma bondade, a gente não vê nenhum milagre, a gente não vê nenhuma espiritualidade. Onde é que está Deus nisso aqui tudo? Qual é o desafio espiritual que está aqui? E aí o capítulo 9, meus queridos, termina dando para nós o grande valor, o grande princípio que nesse momento o livro de Juízes nos ensina. De que Deus está trabalhando sempre. Eu lembro de falar isso para vocês naqueles 5 motivos para a gente estudar o livro de Juízes. E aqui esse é um dos capítulos que deixa isso muito claro. Desde o capítulo 8 nós não vemos nada de grandioso da parte de Deus. Como eu disse, nós não vemos um milagre, não vimos um rio abrir, mas a idolatria está impedindo a gente de perceber a grandeza de Deus. A idolatria, a maldade do povo está ofuscando não apenas a gente que está lendo, mas eles dentro da história a não perceber Deus. Deus está calado sim, mas não ausente. Deus está silencioso, porém Deus sempre está trabalhando. Tanto Abimeleque quanto este povo já tinham tido, principalmente o povo, uma atitude ruim diante de Deus, desde a maneira de tratar Gideão, seus filhos, a sua família. E lá no verso 56 e 57, o capítulo termina dizendo: assim Deus retribuiu a maldade que Abimeleque praticara contra o seu pai, matando os seus 70 irmãos, e Deus fez também os homens de Siquém pagarem por toda a sua maldade. A maldição de Jotão, filho de Jerubaal, caiu sobre eles. Agora, em que momento que Deus faz essa coisa acontecer? Eu fiz de propósito. Eu pulei 3, 4 versículos que eu nem citei aqui na linha de estudo, que são os versos de 22 a 24. O texto de 9, 22 a 24 diz que fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e estes agiram traiçoeiramente contra Abimeleque. E isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubaal, o derramamento de sangue deles, fosse vingado em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém que o ajudaram a assassinar os seus irmãos. Ou seja, meus queridos, Deus permitiu que um espírito de discórdia, de confusão, um espírito maligno tivesse liberdade de agir, de fazer a ciranda, de fazer a bagunça entre a maldade de Abimeleque, a omissão e a maldade do povo. O demônio entrou ali no meio e fez uma ciranda. E nem Abimeleque e nem o povo conseguiu mais ouvir ou ter visão para perceber a direção e a vontade de Deus. Se nós aqui lemos e percebemos a história sem perceber o que esse demônio fez, por isso que Zebu, por isso que Gaal, por isso que a maldade aumentou, a surdez e a cegueira do povo tomou conta. Não foi simplesmente alguém, o Gaal, um filho da terra que voltou. Não foi simplesmente uma desavença entre um povo e o seu governante. Não foi simplesmente uma mulher com boa pontaria. Queridos, foi Deus agindo. Eu acho que aquela mulher jogou a pedra de moinho. A pedra podia até estar caindo longe, o texto não diz, mas eu imagino na minha teologia que Deus soprou e a pedra caiu bem na cabeça. Por quê? Porque Deus deseja corrigir o seu povo. Deus deseja trazer o seu povo de volta, e esse povo de Siquém principalmente, a um coração adorador, a um coração dependente, a um coração quebrantado. Deus usa um cajado como bom pastor para trazer a ovelha de volta. Ele usa um cajado chamado Abimeleque. É um cajado leque. Deus tem que usar, porque o coração desse povo, quando Abimeleque se levantou, já estava corrompido. As distrações da videira, a alegria fora de lugar da videira, a omissão dos seus dons da oliveira, o excesso de satisfação em si da figueira, estão no coração desse povo. Romanos capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo nos ensina que a ira de Deus, a severidade do Senhor é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Os 70 filhos de Gideão, a maneira injusta que a família de Gideão estava sendo tratada pelos israelitas, não estava passando em branco diante de Deus, perceba isso.
Assim como o povo não percebeu o espírito maligno que trouxe discórdia entre eles e Abimeleque, nós às vezes nós não vemos como Deus e quando Deus está pesando sua mão. Seu trabalhar muitas vezes é oculto, mas que Ele está trabalhando, Ele está. Nós não podemos olhar uma dor, um sofrimento e dizer, Deus está fora disso ou Deus está nisso. Nós não temos a capacidade. Cuidado, domingo eu vou pregar. Domingo passado, eu preguei sobre isso, de Jesus falando lá em Lucas 13. Mas que Deus trabalha sobre toda a maldade, que Deus está vigiando toda injustiça, Ele está. O tempo passa, mas Deus está trabalhando. Jotão, quando anunciou as suas palavras, até a pedra cair em Abimeleque, se passaram 3 anos. Para quem está sofrendo e para quem se desviou do caminho, 3 anos parece muito. Mas Deus continua sendo justo no seu tempo. Tanto no seu tempo de graça, misericórdia, quanto no seu tempo de ira. E nós que estamos vendo a maldade, nós que somos testemunhas do inescrupuloso, daquilo que a gente não entende, é nessa hora que, como homens e mulheres, nós precisamos confiar ainda mais e aprender a esperar com paciência que Deus, uma hora, vai pesar a sua mão, ou mesmo já está pesando a sua mão, e em uma hora, em um momento, nós vamos ter a graça e a misericórdia de entender aquilo que o Senhor, na sua graça e poder, está fazendo. Só que paciência não é o forte de Israel. Nós já vimos no começo do estudo do livro que Israel tinha pressa para tudo. Eu quero pensar com vocês que aqui Deus trabalha pacientemente mesmo quando o povo e os seus líderes estão enganados, estão confusos nos seus desejos. Siquém havia sido desleal com a família de Gideão, porque ela gostava de ser desleal, e ela foi desleal com Abimeleque, ela foi desleal com os filhos de Gideão, ela foi desleal com Abimeleque quando dá asas a Gaal. É interessante que Abimeleque também era um homem ambicioso, maldoso. Tanto o povo quanto este líder sofreram por causa dos seus desejos enganosos, dos seus desejos ilusórios, das suas idolatrias de coração. Os seus desejos eram o seu verdadeiro Deus. O Senhor, o Deus único, não era considerado, não era temido, não era buscado. A própria rebeldia do coração, tanto de Abimeleque quanto do povo, fez com que os seus desejos, mergulhados na sua maldade, se tornassem a sua própria destruição. A sua própria rebeldia, em forma de desejos enganosos, trouxe a estes a sua própria destruição. E Deus aqui deseja corrigir e trazer seu povo a um novo coração. Se ele precisar usar Abimeleque, ele vai. Que Deus não precise usar sobre nós nenhum peso, nenhum cajado duro para a gente perceber que os nossos desejos estão erguendo um ídolo no nosso coração. Eu digo isso, meus irmãos, porque quando o texto do capítulo 9 termina, o texto fala que a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal, caiu sobre eles, e eles ali é amplo. E aí a gente entra. Por que a gente vê essa mão de Deus operando e agindo? Porque quando a gente entra no capítulo 10, verso 1 e 2, diz que depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. Ele morava em Samir, nos montes de Efraim, e liderou Israel durante 23 anos. E então morreu e foi sepultado em Samir. Olha o que diz o verso 1. Tolá levantou-se para libertar Israel. A gente olha para Abimeleque, agora a gente olha para Tolá, e a gente tem que se perguntar: quem eram os inimigos? Quem eram os estrangeiros que Israel tinha que enfrentar? Ninguém. Tanto no capítulo 9 quanto no começo do capítulo 10, você não tem um inimigo de fora. O texto é claro. Tolá é levantado por Deus para libertar Israel. De quem? De si mesmo. Dos seus enganos, dos seus desejos.
Depois, Tolá vive um período de 23 anos de paz, de sossego, de tranquilidade. Por que um período tão grande de tranquilidade, um período tão gostoso do reinado de Deus sobre o povo? Porque ele era um grande guerreiro? Não, porque o povo parou e pensou, avaliou seu coração. Israel anteriormente estava tão perdida, tão confusa, que se deixou ser guiada por alguém que Deus não levantou, que se deixou ser guiada por alguém que não tinha bênção de Deus. O povo de Deus estava tão confuso que nem chora a sua própria condição de corrupção, nem diante do seu sofrimento, nem quando o fogo começa a queimar sobre si. Estudar o livro de Juízes nos aponta quão grande é a responsabilidade que temos em buscar discernimento para não nos deixarmos ser traídos pelos nossos desejos. Nós somos o povo de uma nova aliança que não pode deixar os seus próprios desejos se confundirem, se enganarem, nos traírem. Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3, Paulo disse que nos últimos dias viria um tempo em que os homens não suportariam a sã doutrina. Se é gente que não suporta a sã doutrina, é porque é gente que teve algum contato com a doutrina. E porque não suporta a sã, ele diz que ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres, juntarão gente para os liderarem, para os guiarem, mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Então vão atrás de mestres que me deem resposta fácil, porque eu sou preguiçoso. Vão atrás de mestres que me dizem que eu posso tudo, porque eu não quero regra, eu não quero um coração disciplinado. E ele diz que tanto este povo dos últimos dias quanto os mestres se recusarão a dar ouvidos à verdade. Quando eu olho o povo de Juízes, eu vejo que Israel não foi obrigada por um rei de fora. Israel não teve nenhum estrangeiro fazendo ela se ajoelhar a falsos deuses no capítulo 9 e 10. Pelo contrário, a sua própria maldade, a sua própria corrupção, seus desejos enganosos colocaram Israel de joelhos a tal ponto de levarem Israel à ruína. Queridos, nós somos um povo hoje que temos a mesma pessoa, o advogado e o juiz. Jesus é o nosso Senhor maior, nosso Rei, que revela, assim como Jotão, que Deus é perfeito. Perfeito ao enviar seu Filho e nos dar seu Filho. Mas é Ele quem fez esse Filho juiz e sumo sacerdote. E Jesus nos deu do seu Espírito para que possamos ter um coração que se quebranta. Um coração que não se desvia. Jesus nos deu do seu próprio Espírito para que o seu Espírito trabalhe em nós essa cobiça, essa sede de poder, e ao contrário de ser gente que se deixa dominar por isso, é gente que se torna cada dia mais humilde, cada dia mais dependente de Deus. O seu Espírito nos corrige, o seu Espírito nos quebranta, sem deixar a nossa alma queimar. Queimar com a ignorância, queimar com a sede de poder, queimar com essa sede por falsos mestres, queimar com a maldade das possíveis loucuras. Ah, meus irmãos, que sejamos cheios desse Espírito. Eu quero olhar para esse texto de Juízes e entender que Tolá conseguiu libertar Israel de si mesma. Porque os versos 3 e 5, já estou no capítulo 10, mas já vou acabar. Diz que depois de Tolá veio Jair de Gileade, que liderou Israel 22 anos, também um longo período. Jair teve 30 filhos, que montavam 30 jumentos, ou seja, tinham posições de liderança. Lembra que Jesus entra em Jerusalém, reconhecido numa posição de liderança em cima de um jumentinho. E esses filhos que temiam seu pai, honravam seu pai, tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas povoados de Jair e ficam em Gileade. Quando morreu, Jair foi sepultado em Camon. Diferente de Abimeleque, que era um filho estranho, não. Jair era um homem de Deus, Jair era um homem abençoado. Oh, bendita a igreja que tem um servo chamado Jair. Na nossa igreja tem 2.
Deve ter mais, eu não me lembrei. Eu só me lembro de Jair, gente boa. Eu me lembro do meu querido presbítero, irmão Jair Pedrosa. Me lembro do Jair Marchiori ali em Ribeirão Preto, na nossa igreja. Gente querida, gente do coração. Aqui na igreja a gente tem o Jair Evangelista, Jair Rosa, aqui que trabalha no infantil, nosso pregador. E temos o Jair da Jacilene. Beijo para a coluna dessa igreja, o nosso irmão querido. Só tem Jair Benção, irmãos. Eu não conheço, eu tentei lembrar, não conheço um Jair Nocego. E o texto vai terminar. Você quer um nome bom para o seu filho, para o seu neto? Põe Jair, que é sinônimo de bênção. E o texto mostra aqui um Jair que também não tem inimigo de fora para ele lutar. Você lê o texto? Não tem o ciclo da corrupção, da sujeira, pelo contrário, tem filhos com autoridade, ninguém brigando por nada, tem 30 filhos bem distribuídos, cada um ocupando seu espaço. Não tem ninguém se omitindo do serviço, da liderança, do trabalho, do arregaçar as mangas. Cada um está cuidando a ponto de ninguém querer o seu nome na história. Os filhos de Jair, as cidades que eles lideram, são chamadas de povoado de Jair. Olha coisa boa. Por quê? Porque quando um povo se levanta e deixa Deus governar, quando um povo se levanta e deixa Deus comandar seu coração, seus desejos, sua história, quando a gente se levanta de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, para realizar não o nosso ego, mas a vontade de Deus, irmão, o inimigo corre, não tem quem vem resistir contra um povo assim. Eu conheço igrejas e mais igrejas que você olhando de fora, você pensa que ali nem tem pecado. Você pensa que nem tem luta. Porque quando a gente olha para a história de Tolá e Jair, você fala, não tem luta. Mas tem gente aqui investindo em comunhão, tem gente investindo no serviço, tem gente investindo no estudo da palavra, tem gente de maneira humilde, fiel, abençoando a liderança. Você tem liderança como a de Tolá, de Jair, de maneira simples, gente que nem tem o nome na história, mas em fidelidade no serviço do povo. E a gente tem igrejas com bons pastores, com homens e mulheres de Deus, assumindo posição de cuidado, de serviço. Igrejas de povo humilde, gente que busca a graça e vive em paz. Por que está em paz, está gracioso? Você fala, tem luta, mas tem uma paz dominando. Por quê? Porque é um povo se submetendo a Deus. Eu estou falando de outras igrejas porque a gente às vezes tem a tendência de puxar a sardinha, mas nossa igreja tem vivido essa paz, essa tranquilidade, porque tem um povo assumindo posição e deixando Deus coordenar seus corações e suas lutas mais íntimas. Oremos para que o Espírito de Cristo Jesus, nosso advogado e juiz, nos encha de discernimento, de quebrantamento, de humildade, para que os nossos corações venham a estar livres de toda e qualquer confusão, para que somente a graça de Deus reine sobre nós. Que não sejamos omissos como as árvores que poderiam liderar e não lideraram, mas tenhamos uma única característica boa de Abimeleque, a objetividade. Que sejamos gente que tenha como único objetivo amar, servir e crescer no conhecimento desse Deus tão bom que se revela na sua palavra e que nos mostra um caminho rico e poderoso para que possamos ser gente cada vez mais cheia dele a seu serviço para a sua glória. Vamos orar sobre isso? Não podemos parar o nosso coração numa hora dessa sem dizer, seja o nosso Senhor. Queremos ser filhos do Rei e deixar o Rei dominar sobre nós. Amado Deus e Pai, te louvamos porque o Senhor é um Deus que não se omite da história do teu povo. Te louvamos porque o Senhor é um Deus que se levanta para pastorear, se necessário, com um cajado contra os nossos desejos mais enganosos do coração. Um Deus que se levanta para permitir que as pedras caiam na nossa frente, para que o fogo do mal, da condenação, não nos atinja. Ó Espírito Santo de Deus, que tem ciúmes de um povo que precisa ser zeloso de boas obras, sacerdócio real.
Enche-nos cada dia mais com a tua presença. Enche-nos cada dia mais com a tua direção. Dá-nos força para que a tua palavra de paz, de bênção, domine sobre nós. Dirija nossos passos, para que sejamos um povo cada dia mais cheio de discernimento, que não seja levado na conversa dos demagogos, que não seja levado na conversa de quem quer dominar de maneira maldosa sobre o teu povo, que não sejamos sem discernimento, ó Deus, quando os falsos mestres semearem sobre nós uma falsa doutrina que se parece com a sã, mas que no fundo, só alimenta o nosso ego. Pelo contrário, que sejamos conhecidos como filhos do Rei de paz, mas também filhos que levam sua própria cruz, como o Rei, o Conselheiro, o Príncipe Jesus Cristo nos ensinou o que devíamos fazer. Que sejamos achados nele, na sua cruz, porque ali está a nossa glória, o nosso crescimento. Deus nos ajuda a ter a paciência e a perseverança como frutos espirituais de um povo que mesmo sem ver, espera com paciência o Senhor trabalhar contra toda injustiça, contra toda maldade que puder estar ao nosso derredor. Ensina-nos a ser antes de um povo que queira ver a maldade ser silenciada, um povo tão humilde e quebrantado na tua presença, que se torna instrumento, canal de paz e de bênção sobre a vida de outros. É o que nós oramos para a tua glória e louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós vamos continuar na próxima semana. Eu confesso que eu tinha dado uma acelerada, pensando que a gente ia estar próximos de sentarmos juntos para estudar, mas as nossas medidas sanitárias foram prorrogadas, então o nosso estudo continua online. Eu peço a você de coração, leia. Releia aí o capítulo 10, esse pedaço que eu introduzi. Nós vamos agora ver também uma das histórias mais sombrias dos períodos do livro de Juízes, no período tenso do livro de Juízes, que é a história de Jefté. Ela vai até o capítulo 12, leia, por gentileza, porque eu quero chegar aqui e aprofundar com a graça de Deus em conceitos que às vezes não estão tão claros, porque Jefté é um textinho ainda mais complicado, talvez a gente tenha até 2 estudos em cima deles. Quero agradecer a sua participação, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida, lembrando que nós estamos orando desde domingo, especificamente para que Deus tenha misericórdia e amenize esse tempo de isolamento, que a Americana e região possa entrar no período de voltar a ter plenamente as suas atividades, não apenas na igreja, mas na indústria, no comércio, que Deus esteja guardando os nossos hospitais, postos de saúde, aqueles que ali trabalham, para que a nossa cidade volte a prosperar e ser bênção na nossa região. Amém? Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus, nosso Senhor, juiz e Salvador, e as doces consolações, inspirações e unções do Espírito Santo seja sobre nós, não apenas online, mas ao dividir a carga de estarmos momentaneamente separados, mas mais nunca do que gente quebrantada em Cristo Jesus, para a glória e honra de Deus Pai. Amém e amém.